Olá, estamos de volta ao vivo aqui com a AgroTeams 2021. E a gente volta falando de um assunto super importante, os desafios do agronegócio e a regulação ambiental. Conosco aqui no Estúdio 1 estão os advogados Hércules Jackson Moreira, que é especialista em direito ambiental e professor, e Arão de Deus Moraes, também especialista em direito agrário e agronegócio. É com vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu colega, doutor Hércules. Boa tarde, doutor Arão. Satisfação estar aqui podendo debater com um amigo e professor. E satisfação maior ainda, a gente está podendo passar um pouco sobre o direito ambiental aqui para a AgroTeams, a maior feira do norte do Brasil, a nossa AgroTeams. E direto ao ponto, doutor, eu já lhe pergunto, o nosso agronegócio brasileiro tem crescido muito. O PIB deixa claro isso aí. Tem sustentado e alavancado o nosso Brasil. E com o crescimento do agronegócio, o direito ambiental também guarda relevância, ele tem crescido a sua importância? Boa tarde, doutor Arão, obrigado pela deferência. É uma oportunidade de nós debatermos um tema tão importante para o Brasil, em especial também para o estado de Tocantins, né? O agronegócio não é novidade para ninguém, o agronegócio ele tem crescido de forma exponencial no Brasil. Há pouco tivemos aí resultados fenomenais da produção agrícola brasileira. O Brasil hoje está entre os 4 maiores produtores de grãos do mundo. Ou seja, de fato nós somos uma potência agrícola, nós somos uma potência que tem plenas condições de produzir. E essa produção, por lógica, busca ser de modo sustentável. Falando um pouco do estado do Tocantins, particularmente nós estamos aqui a nossa localização, é muito agraciada, né? Muito privilegiada. Aqui nós temos sol em abundância, água em abundância. E o Tocantins, por exemplo, tem um potencial aí de 13 milhões de hectares para cultivo de grãos. Então, é um estado com potencial gigantesco. Sem falar que é o estado que mais produz e vem se destacando no norte do Brasil. E está dentro aí do Mato Piba, que todos nós conhecemos, uma região de grande potencial agrícola. Gostaria de tocar em um outro ponto, em especial no estado de Tocantins, dentro desse contexto de crescimento, né? O estado ele é tão importante para o agronegócio porque no nosso estado nós temos as 2 maiores bacias hidrográficas do Brasil, né, em termos de auxílio de produtividade. Nós temos hoje uma capacidade de 1.300.000 hectares só de utilização de várzeas, né, da bacia do Araguaia, bacia do Javaé, Formoso. Então tem tudo para ser uma grande potência, uma grande atividade de destaque nacional na produção agrícola. Então, com esse crescimento brasileiro aí, com certeza o que nós precisamos nos ater agora é justamente a proteção ambiental, que é o que a legislação exige, para que a gente possa fazer o desenvolvimento de forma sustentável. Perfeito, doutor. E com todo esse crescimento do agronegócio e a importância da preservação do meio ambiente, um meio ambiente sustentável, doutor, na sua visão, no seu trabalho do dia a dia, quando o senhor leciona, o que o senhor extrai do produtor rural no Tocantins? Ele tem, na medida do possível, cumprido a legislação ambiental ou, às vezes, existe uma falha, ele peca um pouquinho numa determinada licença, numa determinada outorga d'água? Ele tem conseguido acompanhar a legislação? Doutor Arão, a sua pergunta é muito pertinente, né? Uma colocação extremamente pertinente. Eu costumo dizer o seguinte, a legislação ambiental brasileira é uma das legislações mais complexas do mundo. E dentro dessa complexidade é aquela que mais tem restrição, é aquela que mais exige, em especial, do produtor rural para que essa cadeia produtiva se desenvolva. Só para ter uma ideia, só no âmbito federal nós temos aproximadamente 2.700 atos normativos. Isso só dentro do aspecto ambiental federal. Então veja só, sem contar dentro aí
da competência dos estados, dos municípios, né, os outros atos normativos estaduais e municipais. Então, de início, percebe-se que a regulação ambiental no nosso país é altamente complexa. Seria insano exigir que se cumpra, né, de uma forma precisa, de uma forma, vamos dizer assim, ideal. Mas no campo do agronegócio, o que nós temos visto, até pela exigência muito grande, de forma assintosa mesmo da legislação, um exemplo, claro, o produtor rural hoje, para ter sua produção regularizada, primeiro, ele tem que ter a área de reserva legal da propriedade. Só aí nós estamos falando em uma definição de um percentual de conservação do âmbito da propriedade rural. Ou seja 20%, seja 35% ou até mesmo 80%, dependendo, né, do bioma em que essa propriedade rural está localizada, dependendo das condições consolidadas que essa propriedade traz. Mas fato é que já tem a exigência de área de reserva legal, ou seja, aquela área que não terá uma utilização para plantios gerais, né, a não ser uma exploração de modo indireto, como área preservada. A não ser a área de reserva legal, nós temos um outro fator de proteção também, que são as áreas de preservação permanente, que não se confundem com as áreas de reserva legal, já que as áreas de preservação permanente são exigidas também, além das áreas de reserva legal, na maioria dos casos, algumas exceções apenas que se retira isso, que muitas das propriedades pode chegar a um percentual de 20%, 30%, 40% ou até mesmo 80%. Vai depender da característica daquela propriedade rural. Se tem bastante curso hídrico, se tem morros com inclinações acima de 45 graus, ou seja, nós também temos essas áreas. Além das áreas de preservação permanente, nós temos ainda outras áreas que por atos normativos estaduais ou municipais são restritas, né? Como, por exemplo, no estado de Tocantins, as áreas de Ipucas, na região da Bacia do Araguaia, é um tipo de vegetação, né? Um tipo de microclima e de características ambientais específicas do nosso estado e da região, onde também são definidas como áreas protetivas. Então, dentro da ótica de proteção ambiental, o agronegócio, no nosso ponto de vista, lógico, desde que cumpra o arcabouço legislação, é o que mais protege, é o que mais possibilita a proteção ambiental. Seja porque ele não consegue regularizar sem antes ter o cadastro ambiental rural, sem antes estabelecer a reserva legal, estabelecer as APPs, sem antes definir a área de uso. E seja porque o próprio mercado, né, dentro dessa pauta ambiental mundial, tem exigido que, para que essa produção possa ser negociada, possa ter o seu livre comércio, também a propriedade esteja devidamente certificada ambientalmente. Então, dentro dessa ótica de aplicação da legislação, eu vejo que as propriedades rurais hoje, com absoluta certeza, é a que mais contribui para a preservação ambiental. Sem dúvida. Quando o senhor fala em propriedade, eu acho que era importante a gente lembrar que o primeiro passo para aquele que é produtor ou não produtor, para aquela pessoa que investe em imóveis rurais, a gente tem a questão da propriedade e da posse. E tanto o proprietário quanto o possuidor da área, ele sempre tem um primeiro passo na questão ambiental, que é o CAR, que já é regulado numa legislação já há alguns anos, né? E esse CAR começou a ser declarado para os órgãos ambientais dos estados e muitas vezes ser declarado de uma forma falha. Ele não chegou a constar que aquela área tem uma reserva legal, que tem uma APP. E hoje a gente está começando a ver uma segunda fase do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, de conferência dele. Isso tem dado muito problema, doutor? Doutor Arão, na prática, sim, mas o Cadastro Ambiental Rural, ele surgiu com a aprovação do novo Código Florestal. É um instrumento normativo de regra geral, no nosso ponto de vista, um marco importantíssimo para a proteção ambiental brasileira.
Costuma-se dizer que o Código Florestal é a melhor legislação do mundo, né? Porque, melhor legislação brasileira, vamos dizer assim, porque não agradou nem a área produtiva, bem como não agradou também, né, aqueles que lidam aí extremamente com a proteção ambiental. Mas por isso, de fato, eu entendo que é uma boa legislação, porque estabelece um contraponto, uma balança. E um dos instrumentos que o novo Código trouxe foi justamente o Cadastro Ambiental Rural. Desde 2012, né, foi implementado isso de forma legislativa, sendo regulamentado posteriormente, e hoje praticamente quase todos os estados já têm essa ferramenta eletrônica, né, de cadastramento, e aí é importante mencionar que além do cadastro, o grande objetivo do Cadastro Ambiental Rural, né, além do cadastro digitalizado, é o monitoramento. Hoje se consegue fazer o monitoramento em tempo real, via satélite. Não precisa, por exemplo, deslocar até uma propriedade para saber se houve fragmentos florestais suprimidos, se esse desmatamento eventualmente foi legal ou não. Mas nós precisamos saber que, não obstante o Cadastro Ambiental Rural não ter um grande percentual de validação, ou seja, de passar por aquela análise do Código Florestal, a legislação já determina que, uma vez cadastrado, terá validade para todos os fins. Então, eu não posso entender aí que uma propriedade ou uma posse rural, como bem diz o senhor, possa estar irregular justamente porque não houve essa aprovação do Cadastro Ambiental Rural. Mas já estão implementando, né, ferramentas que possam fazer essa validação automática. Lógico, provavelmente terá uma análise um pouco mais complexa, mas a tendência é aperfeiçoar assim como a tecnologia vai avançando. No estado de Tocantins, inclusive, se discute, né, vê-se que o governo, de forma geral, está imbuído também a aplicar essa ferramenta o quanto antes, que facilitará não só a homologação das informações declaradas pelo possuidor ou pelo proprietário, mas como o possível monitoramento, né, dessas atividades de forma automática. Mas os problemas que têm se dado nessas análises, né, das informações cadastradas, no nosso ponto de vista, tem sido muito pouco pela quantidade de vantagens que o cadastramento para monitoramento digital tem trazido com essa nova tecnologia. Sem dúvida, os benefícios são enormes. São enormes. E, doutor, de uma maneira geral, com todo esse crescimento do agronegócio no Brasil e naturalmente no Tocantins, devido às suas terras férteis, a sua hidrografia farta, a logística nossa é muito boa, uma das melhores do Brasil. Com tudo isso, a questão ambiental, a regulação ambiental, é um fator determinante para isso aí? Doutor Arão, veja só, quando se fala em regulação, né, todas as regulações, o mundo vive de regulação, não diferente a produção agrícola. E com esse tema altivo, né, em discussão no mundo todo, ela é mais importante do que nunca. De forma paralela, né, trazendo dentro do contexto da regulação, nós temos alguns problemas que talvez não precisavam ser discutidos. Exemplo de algumas ações, né? Todos nós sabemos, por exemplo, o Código Florestal, houve propositura de ações de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, onde definiu ali quais são os parâmetros que devam ser utilizados. Infelizmente, o que a gente ainda vê são novas ações propostas, por exemplo, às vezes pela Procuradoria ou, na sua maioria das vezes, pelo Ministério Público, né, discutindo temas de aplicação normativa que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Exemplo, semana passada, nós tivemos uma decisão aí do STJ, onde determinava que o fato da averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel não poderia ser abarcado pelo novo código. Mas é um tema já superado, é um tema que a regulação pelo Código Florestal já foi reconhecida como constitucional.
Então, a gente acaba vendo que os problemas são trazidos não só pela regulação, mas por aplicação ou interpretação de forma equivocada quando se trata de tema ambiental, que muitas vezes, infelizmente, né, sai do campo da normalidade, passa para o campo ideológico e assim vai. Se nós tratarmos aí do aspecto de regulação ambiental em relação às atividades potencialmente poluidoras, é importante a gente descrever aqui que nós ainda não temos, por exemplo, uma norma geral, uma norma que trata, né, do licenciamento como um todo no âmbito geral, uma norma de competência da União. Mas a gente tem visto que, pelo menos eu tenho sentido isso, que a regulação, ela, assim como todas as áreas, ela é de grande importância, mas talvez, né, dentro de um plano de consciência ambiental, essa regulação seria um pouco menos exigida, vamos dizer assim, né? Consciência ambiental no sentido de preservação e possibilidade de produção agrícola. Perfeito, doutor. Doutor, muito se fala hoje em dia na questão do desenvolvimento sustentável. O Brasil tem áreas a serem abertas, mas pode-se produzir uma maior quantidade de alimentos sem afetar o meio ambiente, sem mais desmatamentos, enfim, toda essa regulação, todo esse arcabouço de normas que nós temos hoje, é suficiente? O senhor acredita que estamos num caminho certo ou não? Doutor Arão, eu entendo que o caminho que o Brasil tem seguido, né, quando eu falo caminho, estou aqui de forma desnuda, né, de pensamentos ideológicos, pensamentos políticos, né, mas dentro do campo da tecnicidade. Lógico, a gente vê que a tecnologia ela tem aumentado de forma muito grande a produtividade, em especial no campo, né, em todas as áreas, mas em especial também no campo. A tecnologia que se é empregada hoje tem ajudado. Quando eu comecei a operar, por exemplo, nessa área, a gente ouvia falar em 30 sacas de soja, por exemplo, por hectare. Hoje a gente ouve falar em 80 sacas por hectare, né? Isso é fruto da tecnologia, seja aplicação de insumos, seja de outros critérios aí que se ajudam. Então, eu vejo que nós temos muitas áreas, inclusive abertas, que não são aproveitáveis. Que não são aproveitáveis. Quando a gente ouve falar, por exemplo, de supressão, né, o que a gente, como nós lidamos com isso todos os dias, o que a gente entende é que essa supressão, por exemplo, está sendo feita dentro dos limites legais. Então, independentemente se vai haver ou não mais abertura de áreas para mais produção de grãos, nós temos que entender que essas aberturas sejam feitas dentro do limite legal que a legislação estabelece. Então, um outro aspecto também é que a expansão territorial, e aí seja ela urbana, seja ela rural, ou seja, eu tenho que entender que a expansão territorial é uma ordem natural do aumento da população no mundo. Não é? Ou seja, daqui 500 anos, talvez, nós teremos aí a mesma produtividade, né, um exemplo aqui muito aberto, do que nós temos dentro da capacidade hoje de áreas abertas, mas talvez não, porque nós não sabemos qual o crescimento populacional. Então, acho que o grande aspecto que nós precisamos entender é que todas as aberturas de novas áreas, todas as supressões, elas devem ser autorizadas e dentro desse aspecto eu não vejo muita diferenciação não. Lógico, entendo que a tecnologia veio aí, cada dia que se passa está mais ativa e vai possibilitar produzir mais em menores áreas, menores expansões. Mas temos muitas áreas ainda abertas, não aproveitáveis, que precisamos utilizá-las para depois pensar em novas aberturas de áreas, dentro de um contexto mais macro aí. Sem dúvida.
o mundo tem reclamado por alimento, né? E a gente tem uma agenda mundial de multiplicação da nossa produção de alimentos, para alimentar não só a nossa produção interna, nossa produção no Brasil, mas no mundo inteiro. E, doutor, havendo toda essa regulamentação de leis ambientais, como o senhor bem frisou no começo, a gente tem muita legislação esparsa e essas legislações não estão consolidadas, né? O que dificulta um pouco até o conhecimento lá da finalidade da cadeia do produtor rural. O amigo acredita que a gente tem o nosso Código Florestal que regulamenta tudo isso aí, mas mesmo assim, existindo a falha pelo produtor, pelo proprietário de imóveis rurais em questões ambientais, naturalmente a gente se encaminha para uma judicialização de algumas temáticas. E o eventual multa ambiental, eventual supressão de uma vegetação sem a devida licença, tudo gera consequências nas áreas cíveis, criminais, administrativas. Tem aumentado essa fiscalização e tem sido judicializada mais demandas contra produtores, contra proprietários? Verdade. De fato, nós temos sentindo aí um crescimento da judicialização, tá, dessas demandas ambientais. Talvez seja pela transparência ou até pela própria condição que os sistemas de monitoramento têm dado hoje, principalmente para a fiscalização. Tem diminuído dentro de uma concepção prática, né? A gente tem visto que quando se trata de fiscalização ambiental, a gente vê uma diminuição. Acredito que essa diminuição de fiscalização aí já envolve outros fatores aí, políticos ou de estrutura dos órgãos de controle ambiental, mas ao mesmo passo tem aumentado de forma gradual medidas de responsabilização por atos danosos ao meio ambiente. Então, é importante esclarecer, por exemplo, que a legislação ambiental, para quem não tem conhecimento, o pessoal de casa que nos acompanha, né, é uma legislação rigorosa, do nosso ponto de vista extremamente rigorosa. Enquanto outras legislações punem especificamente por um ato no campo civil, outro ato no campo penal, outro na seara administrativa, a legislação ambiental, em regra, tem um condão de buscar, né, de aplicar a responsabilidade por ato lesivo ao meio ambiente nas 3 esferas. É exemplo de um desmatamento de uma área de preservação permanente, né? Vamos supor lá que a eventual pessoa praticou sem autorização ambiental a supressão lá de 1 hectare de APP. Possivelmente ele será punido na esfera administrativa com o embargo daquela área, com a autuação administrativa, aplicação de multa daquela área, será também compelido pelo órgão ambiental a fazer a reparação daquele dano. Possivelmente sofrerá também uma ação de natureza civil, né? As ações civis públicas têm crescido bastante nesse sentido, que tem obrigações aí, tanto de fazer reparar, quanto de cessar aquele dano, bem como também de buscar eventual indenização, né, eventual indenização por ato irregular ambiental que tem natureza difusa. E ainda tem a aplicação de uma eventual legislação de cunho criminal, onde aquele ato poderá também, né, se concretizar em uma ação penal. Então veja que é uma legislação bastante coercitiva, né? O campo da responsabilidade regulado pelo direito ambiental para atos lesivos ao meio ambiente é de uma restrição bem firme, né? Costumo dizer que a legislação ambiental é a legislação que, de fato, se aplicada corretamente, pode trazer muitos prejuízos que outras legislações não trazem. Sem falar, né, na cobrança da pauta ambiental pelas instituições financeiras, né, da pauta ambiental pela necessidade de um compliance, possibilitar a venda da sua produtividade, seja bovinos, agricultura e outras atividades mais. Então, dentro dessa ótica, né, a gente tem visto uma judicialização muito grande dessas demandas ambientais. Não obstante, eu quero fazer uma crítica aqui,
que muitas das vezes, né, a judicialização ambiental ela é feita sem um pleno conhecimento das consequências daquela ação. Nós temos diversas ações propostas, por exemplo, que o objetivo não vai levar a nada, né? Nós temos aí diversas ações judiciais que não têm o objetivo exclusivo de reparação do dano, que visa outras circunstâncias que não, de fato, traga benefícios para o meio ambiente. Mas isso também é fruto de um aperfeiçoamento, né, no conhecimento desse aspecto aí. E a gente também, doutor, existe todo esse cumprimento pelo produtor rural. A gente sabe que o produtor rural, ele tem preservado, ele tem buscado preservar sempre o meio ambiente, ele tem procurado ter uma agricultura sustentável. O que a gente difere muito e acontece muito quando aparecem algumas falhas ambientais por parte do possuidor, que às vezes não tem aquele vínculo com a área. Mas, doutor, só pincelando uma última situação, ouve-se falar muito agora da nova lei de licenciamento ambiental, que está em tramitação no Congresso Nacional, foi aprovado já na Câmara, e queria pedir a opinião do amigo, se, na opinião pessoal, se está indo no caminho correto, se acredita que será aprovado. Doutor Arão, veja só, primeiro nós temos que pontuar que nós não temos hoje no Brasil uma legislação uma legislação de âmbito federal de regulamentação geral, que trata do licenciamento. Nós utilizamos uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou nós utilizamos uma resolução dos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente, ou também dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente. Então, veja só, nós não temos uma unificação de procedimentos que se refere a licenciamento ambiental. Então, uma atividade que cobra o licenciamento no estado de Tocantins hoje, por exemplo, em São Paulo pode não cobrar, no estado do Mato Grosso pode não cobrar, mesmo que sejam atividades idênticas, mesmo que que tenha eventuais impactos ambientais idênticos. Isso é fruto de uma dissonância, né, de uma falta de regulamentação geral. Com essa nova lei geral do licenciamento que se avizinha, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora foi direcionado para o Congresso, acreditamos, por mais que não seja uma legislação tão perfeita, e isso também é inerente ao debate democrático, e sempre, acho que o importante é buscarmos o balanço, né? E sempre vai desagradar um lado ou outro, mas acreditamos sim que há necessidade de aprovação de uma lei geral do licenciamento ambiental que tenha unificação, uniformização dos procedimentos para o Brasil como um todo. O Estado de Tocantins tem saído na frente e buscado também, inclusive, debater sobre essa aprovação estadual, que a gente espera que possa concluir após a aprovação do âmbito federal. A gente vê que há uma necessidade, de fato, de ter essa aprovação para trazer maior segurança jurídica num contexto como um todo. Que maravilha, doutor. Eu quero agradecer ao doutor Hércules pela brilhante exposição aqui do contexto geral da nossa situação jurídica ambiental no Brasil, mas em especial no Tocantins. Foi muito bom, é muito bom levar esse conhecimento ao produtor rural. E agradeço ao amigo. Obrigado, estamos sempre à disposição. Também quero agradecer ao professor ilustre, doutor Arão, especialista em direito agrário, tem trazido aí, contribuído muito com o nosso estado. Agradeço pela oportunidade, muito bom estar aqui hoje, né? E é uma oportunidade ímpar para nós no estado de Tocantins, levar o estado aí como um estado potencial para o Brasil. É importante, agradeço a todos. Ok, muito obrigado. Obrigada pela participação de vocês, doutores. Essas informações são muito relevantes para todo o produtor rural. Agora a gente vai para um breve intervalo e volta já já. É aquele cafezinho que você toma e continua com a gente.